Aceitar a incerteza não é desistir do controle, é entender que ele nunca foi tão absoluto quanto imaginávamos. A vida não segue roteiros fixos, e tentar prever cada passo só aumenta o peso da caminhada. Há sempre uma zona desconhecida entre onde estamos e onde queremos chegar, e é justamente ali que o processo acontece. Muitas vezes, a ansiedade nasce da tentativa de eliminar esse espaço incerto, como se só fosse possível agir quando tudo estivesse claro. Mas a verdade é outra. A clareza costuma vir depois do movimento, não antes dele. Quando você aceita que não terá todas as respostas de imediato, algo muda. Você para de esperar o momento perfeito e começa a construir caminhos mesmo com dúvidas. A incerteza, então, deixa de ser um obstáculo e passa a ser parte do percurso. Não confortável, mas necessária. Porque é nesse terreno instável que decisões ganham força, aprendizados se tornam reais, e a vida, aos poucos, se revela enquanto é vivida. Há uma ilusão muito antiga que a civilização humana cultivou com dedicação quase religiosa, a de que a existência pode ser domesticada, mapeada, garantida. Construímos calendários, contratos, planos de 5 anos e apólices de seguro como se o tempo fosse uma sala que pudéssemos arrumar antes de entrar. Mas a vida, em sua natureza mais honesta, nunca assinou esse contrato. Ela chega sem aviso, muda de direção sem explicação e oferece, no lugar das certezas que exigimos, algo infinitamente mais valioso, a possibilidade de sermos surpreendidos por nós mesmos. A incerteza não é uma falha no sistema. É o sistema. Lutar contra o desconhecido é, em essência, lutar contra a própria estrutura do tempo. E o tempo, indiferente e preciso, nunca perdeu essa batalha. Existe um esgotamento específico naqueles que vivem exigindo da vida garantias que ela simplesmente não tem capacidade de oferecer. É o cansaço de quem aperta os punhos contra a maré, convencido de que a força da vontade pode deter o oceano. O descanso verdadeiro começa quando se abre a mão. A ciência, curiosamente, encontrou nessa abertura não uma fraqueza, mas uma vantagem adaptativa. Pesquisadores da Universidade de Toronto, em estudos sobre tolerância à ambiguidade, demonstraram que indivíduos com maior capacidade de suportar a incerteza apresentam níveis significativamente mais elevados de criatividade, flexibilidade cognitiva e bem-estar psicológico a longo prazo. O cérebro que aprende a habitar o não saber, paradoxalmente, torna-se mais capaz, não menos. A abertura ao desconhecido não enfraquece a mente, a expande. Considere a trajetória de Charles Darwin, que passou mais de 20 anos sem publicar sua teoria da evolução, não por covardia intelectual, mas porque habitava a dúvida com uma seriedade quase monástica. Ele sabia que não sabia o suficiente. Revisava, questionava, hesitava. Seus contemporâneos o pressionavam por respostas definitivas enquanto ele insistia em permanecer no desconforto do processo. Quando a origem das espécies finalmente veio à luz, em 1859, não era o trabalho de alguém que havia eliminado a incerteza. Era o trabalho de alguém que havia aprendido a pensar dentro dela. A dúvida não o paralisou. Ela o aprofundou. Porque a dúvida, quando compreendida em sua natureza real, não é o oposto da competência, é a sua precondição. Duvidar é sair do piloto automático, é recusar a resposta fácil, é tratar a própria existência como uma pergunta digna de atenção. Sociedades que não toleram a dúvida produzem dogmas. Indivíduos que não toleram a dúvida produzem rigidez. E a rigidez, como qualquer estrutura que se recusa a dobrar, quebra com muito mais frequência do que aquela que aprendeu a ceder. Os números confirmam o que a intuição já sussurrava. Um estudo longitudinal publicado no Journal of Personality and Social Psychology, acompanhando milhares de adultos ao longo de décadas, concluiu que a chamada tolerância à ambiguidade é um dos preditores mais consistentes de saúde mental sustentada e de satisfação com a vida. Mais do que inteligência, mais do que estabilidade financeira, a capacidade de viver sem respostas completas mostrou-se determinante para o florescimento humano. Não é quem tem mais certezas que vive melhor, é quem precisa menos delas.
A escritora e ativista Toni Morrison construiu toda a sua obra literária sobre territórios de absoluta incerteza moral, histórica e emocional. Filha de uma América que nunca lhe prometeu pertencimento, ela escrevia sobre dor sem a confortável garantia de uma redenção final. Em entrevistas, dizia que o desconforto era o estado em que sua escrita respirava melhor, que as respostas prontas matavam a literatura do mesmo jeito que matam a vida. Morrison não normalizou o desconforto por masoquismo, mas por sabedoria. Reconheceu nele o terreno fértil onde as verdades mais complexas conseguem finalmente se enraizar. Crescer quase sempre envolve uma desorientação temporária. O ser que emerge de uma transformação genuína não pode, por definição, usar como bússola os mapas que o ser anterior havia desenhado. Há um intervalo necessário entre o que se foi e o que se está tornando. Um espaço sem chão firme, sem parede de referência, onde a única bússola disponível é a disposição de continuar mesmo sem ver o destino. Esse intervalo não é um erro de percurso. É o percurso. Aceitar a incerteza não é desistir de desejar clareza. É entender que a clareza, quando chega, chega depois. Ela é sempre uma conquista póstuma, um presente que a travessia oferece somente a quem a atravessou inteira. Ninguém entende o labirinto de dentro dele. Mas é exatamente de dentro dele que a vida acontece, que o caráter se forma, que o ser humano descobre, com espanto renovado a cada vez, que era capaz de coisas que o conforto jamais teria revelado. A incerteza não é o inimigo do processo, ela é o processo. E aprender a habitá-la, com presença e sem pressa, é talvez o único caminho que leva a algum lugar verdadeiro.